Professor Moisés. Atenção! A partir de agora, esta emissora orgulhosamente apresenta Programa Professor Moisés Explica. Professor Moisés está de volta. Nós já estamos ao vivo, agora às 10h24, também com o Facebook, através do telão número 1. Quem está no Facebook agora tem duas telas para acompanhar o professor Moisés. Já apareceu aqui o ao vivo e nós vamos acompanhar essa transmissão também do telão número 1. Está lá, programa Professor Moisés Explica, de 11 de agosto de 2016, ao vivo. Já estamos também lá ao vivo no Facebook com dois telões. Tem o telão número 1 e tem o telão número 2. E o professor Moisés está também no blog, através da rádio e da TV, e no aplicativo de celular, através da rádio e da TV. O pessoal que está acompanhando aí no Facebook está com a imagem do meu Face. Eu disponibilizei a imagem do Face, inclusive eu vou também disponibilizar aqui um texto que nós vamos explicar em algum momento. Vamos já colocar aqui também esse texto. Também vou precisar de um texto bíblico para explicar. Já vou deixar aqui ele no ponto. Tá tudo prontinho, tudo preparado da melhor forma para que aconteça o programa Professor Moisés Explica a partir deste momento. E eu quero dar um bom dia a quem também chegou agora em uma das nossas ferramentas, seja aplicativo de TV ou rádio, seja o blog, ouvindo no rádio ou na TV, seja o Facebook de computador, nos ouvindo através do telão 2, seja o Facebook de celular, nos ouvindo através dos telões 1 e 2. Quem está no Facebook de celular está agora nos ouvindo através de dois telões. Professor Moisés Barbosa dos Santos, o popular Professor Moisés, tem essa satisfação enorme de disponibilizar mais um programa Professor Moisés Explica. Inclusive, eu também vou acessar o meu blog, que eu vou mostrar aqui, através do telão 1. O blog também, está aqui o Palestrante das Almas, tem um link aqui bem leve do blog. Vou deixar, inclusive, o blog aqui. Vai aparecer o blog para quem está acompanhando pelo telão 1. Quem está no telão 1 não está me vendo. Na verdade, está me vendo através de uma foto do blog, que acabou de aparecer lá no blog. E quem está no telão 2 está me vendo, vai me ver, por sinal, o tempo todo, durante esse programa, que está só começando, o programa Professor Moisés Explica, cheio de tecnologias. É muito bom ter todas essas tecnologias para que a gente possa falar. O objetivo aqui é falar. Eu vou abrir mais uma vez o telão número 2. Vou deixar aqui os dois funcionando nessa tela aqui de retorno. Os dois telões, o 1 e o 2 funcionando. Um vai estar mostrando o blog e o 2 vai estar me mostrando. O 2 gosta de mim, esse telão aqui, ele só é para me mostrar mesmo. Telão número 2 está carregando ali, está buscando o sinal. Daqui a pouco eu vou aparecer no telão número 2. E em relação ao telão número 1, eu vou deixar ele aqui mostrando. Já estou ali no telão número 2. Vou abrir ele também aqui em outra tela. E já a gente começa, depois de deixar tudo pronto para que as pessoas possam. Face, aqui está. Eu disponibilizei a imagem também, do Face, aparecendo aqui mais um telão. Esse aqui está sendo controlado por mim, professor Moisés
Barbosa dos Santos, o popular professor Moisés, que tem essa honra de apresentar o programa Professor Moisés Explica. Agora, quem está no Face está me vendo também no telão número 1. Eu dei um jeitinho aqui, a gente combina várias tecnologias. E agora quem está lá acompanhando através do telão 1 também vai ficar com a imagem do professor Moisés. Então, telão 1, vendo o professor Moisés de uma maneira. Vamos ver como é que está aqui o telão 1. Está certinho. Telão 2 também, só que no telão 1 não mostra o Facebook e mostra o professor Moisés. E no telão número 2 só mostra o professor Moisés. Dá uma diferençazinha entre os dois telões. Inclusive dá até para perceber aqui, ó. Esse aqui é o telão número 2, só mostra o professor Moisés. E mais para cima, vamos chegar no telão número 1, que é esse aqui. Vamos atualizar esse telão. Ele vai, em algum momento ele vai começar a me mostrar. Agora eu estou lá. Vou aparecer ali, ó. Pronto, eu estou aparecendo ali. É porque existe um delay, mas está tudo sob controle. Não chega ali no computador exatamente no momento que eu estou falando. Eu vou abrir lá no computador. Só agora que eu vou abrir no computador o telão número 2. O número 1 já está aberto. Daqui a pouco eu vou aparecer naquela tela. Então, todo mundo me acompanhando aí na internet. E nós podemos fazer o programa Professor Moisés Explica. Olha, vai ser um programa espetacular o programa de hoje. O professor Moisés vai caprichar para fazer análises inteligentes e deixar todos os nossos ouvintes e espectadores satisfeitos. E eu vou agora lembrar a todos que a seleção brasileira venceu, e não poderia ser diferente. Em todos os jornais nós temos exatamente a seleção brasileira em destaque. E aqui no Jornal à Tarde tem escrito aqui: seleção se redime com goleada na Fonte Nova. Seleção se redime com goleada na Fonte Nova. É o que está escrito aqui. Seleção se redime com goleada na Fonte Nova. E aí, o que é que o professor Moisés acha desta notícia? Seleção se redime com goleada na Fonte Nova. Está escrito aqui: triunfo por 4-0 sobre a Dinamarca valeu vaga nas quartas de final. Atletas fizeram a festa com a torcida na fonte. E o professor Moisés vai também apresentar aqui o texto. Tem aqui o texto desta notícia e o texto do Jornal à Tarde desta notícia, que está dizendo o seguinte: depois de dois frustrantes empates sem gols contra a África do Sul e Iraque, a seleção brasileira olímpica lavou a alma ontem, aproveitando a energia baiana na Arena Fonte Nova. A goleada por 4-0 melhorou a imagem da equipe e garantiu vaga para as quartas de final, fase na qual vai enfrentar a Colômbia sábado, no Itaquerão, em São Paulo. Jogadores que vinham sendo criticados, como os xarás do ataque, desencantaram. Gabriel Barbosa marcou 2 gols e Gabriel Jesus balançou a rede uma vez. Já Neymar não anotou seu primeiro tempo na Rio 2016, porém deu seu toque de craque às principais jogadas ofensivas da seleção. Mas o principal destaque da noite foi a torcida, que esgotou os ingressos, apoiou bastante e comemorou literalmente junto com os jogadores. Aí está a notícia que está aqui no Jornal à Tarde. Particularmente acho que o brasileiro se contenta com muito pouco.
lamentável que se faça tanta festa, mesmo com a vitória exuberante, para uma seleção que empatou os 2 últimos jogos e, mais uma vez, decepcionou a todos, e na Copa do Mundo e na Copa América também não obteve resultados à altura da história da nossa seleção. Eu não estou nem um pouquinho satisfeito com esta seleção brasileira. Eu quero, mais uma vez, agora que eu estou aqui tranquilo, realizando o programa, abraçar a todos que me acompanham, muita gente me acompanhando nos telões 1 e 2 do Facebook, muita gente me acompanhando através do blog e muita gente me acompanhando através dos aplicativos de celular, da TV e do rádio. No blog é a TV e o rádio, e no Facebook não tem só os 2 telões da TV, tem também o rádio que funciona no Facebook, no caso Facebook de computador. O telão 1 funciona no Facebook de computador e celular, e o telão 2 só no Facebook de computador. Portanto, então, as pessoas vão ouvir a gente explicar aqui sobre virgindade, vamos falar sobre legalização da maconha e vamos falar sobre homofobia, mas mais para frente. Eu prometi que seria no programa de ontem, não foi possível, mas no de hoje a gente vai ter tempo suficiente para dar as minhas opiniões. Eu sou o professor Moisés Barbosa dos Santos e a minha história eu vou contar toda a nação brasileira. Eu sou o professor Moisés Barbosa dos Santos, com P de professor, porque minha profissão sempre foi ensinar, com M de Moisés, porque sempre tive muita sorte na vida, com B de Barbosa, que sou descendente de Rui Barbosa, dos Santos, que todos os santos da Bahia me acompanham. Eu sou o professor Moisés Barbosa dos Santos, apresentando o programa Professor Moisés Explica, que tem várias partes, tem análise das notícias, dos jornais. Já estou apreciando uma das notícias. Além das notícias, o programa Professor Moisés Explica também tem várias outras sessões, como dica para os empresários, dica do palestrante, análise do comportamento humano. Eu costumo falar sobre coragem e persistência, e o programa tem a parte também política. Nós vamos buscar as notícias de política também, e o professor Moisés está satisfeitíssimo com a possibilidade de chegar em Cruz das Almas, na região, em qualquer estado e no mundo inteiro, através de todas essas tecnologias. Dá, com toda certeza, para me acompanhar onde quer que você esteja. Estou ao vivo, agora 10 horas e 37 minutos do dia 11 de agosto de 2016. Professor Moisés ao vivo, apresentando o programa Professor Moisés Explica, através de vários meios, rádio e TV, para que a gente se informe sobre tudo que está acontecendo. Você não comprou o jornal? Pronto, eu comprei para você, já disse que a principal notícia está aqui, você pode ver aí, é sobre a seleção brasileira. Inclusive eu também vou aproveitar para mostrar aqui a data do jornal, está aqui também, a data do jornal, é o jornal do dia 11, hoje, uma quinta-feira de inverno brasileiro, notícia que é o grande destaque do dia. O dia seguinte, o Brasil ganhou e o brasileiro esqueceu quase tudo, até que está sem dinheiro e que o nosso futuro está comprometido por causa das muitas crises políticas e econômicas. Mas vamos ver mais notícias aqui no Jornal à Tarde. Tem também: militares entram por engano na Maré e são baleados. 3 militares da Força Nacional que atuam na Olimpíada no Rio de Janeiro foram atacados ontem a tiros ao entrar por engano na favela da Maré. Um deles, o soldado Hélio Andrade, chegou a ser dado como morto, mas até o fechamento desta edição estava internado em estado gravíssimo. Lamentável
que isto tenha acontecido, porque é um trabalhador, o soldado Hélio Andrade, que tem um trabalho de alta periculosidade. Nós temos que ter mais carinho com os policiais e ajudar, inclusive, não sendo mais um bandido. Você que está me ouvindo, se você não for mais um bandido, ótimo, é menos trabalho para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para a Polícia Federal, para a Força Nacional. Quem tem essa proposta de trabalhar em qualquer um desses lugares, normalmente não vai ficar rico e pode morrer rapidinho por causa de um confronto, inclusive, com a polícia. Eu vou nesta tela aqui também, de um confronto com os bandidos. Nesta tela aqui eu vou também aproveitar para dar uma entradinha no blog. A partir daqui também nós vamos entrar no blog do professor Moisés. Maior parte dos candidatos ainda não definiu comitês. Mais uma notícia aqui da capa do jornal à tarde. Aqui está dito que há 5 dias do início da campanha na Bahia, só 2 dos 7 candidatos, ACM Neto, do DEM, e Fábio Nogueira, do PSOL, definiram onde irão funcionar os comitês. Olha aí, essa notícia que está no jornal à tarde. Ninguém sabe onde vai ficar durante a campanha. Por sinal, todo mundo acostumado com a campanha de 3 meses. A campanha encurtou, vai começar dia 16, próxima semana, e vai durar, a rigor, 45 dias, mas a rigor mesmo, menos do que isso, porque começa dia 16, mas até começar de fato, alguns dias já se passaram, e eu acredito que 30 dias de campanha é o que, na prática, nós teremos. Olha, eu entrei aqui no blog, mas automaticamente ligou o rádio aqui do blog. Deixa eu desligar. Nós estamos aqui com um segundo áudio. Você que está me ouvindo não vai conseguir nem me ouvir. Olha lá. Deixa eu dar uma pausa aqui no rádio do blog. Pronto, dei uma pausa no rádio do blog, você viu? Aqui está o playzinho do rádio do blog, é todo colorido, é bem interessante. Ele liga automaticamente quando você entra aí no blog, e tem a TV aqui também no blog. Nós vamos acessar aqui a TV do blog para acompanhar o programa Professor Moisés Explica também. Eu quero também me assistir, né? Não é só você que tem esse privilégio, não. Olha como é interessante. Lá no blog é a TV, mas o sinal que eu estou disponibilizando por Facebook, ele saiu do ar. Eu estou retornando aqui para o pessoal do Facebook acompanhar também. Pronto, já retornei. O pessoal do Facebook agora está acompanhando novamente. Saiu um pouquinho do ar lá, mas já voltou. Muito bem. Então vamos clicar aqui no play da TV Palestrante do blog pra gente. Olha, aqui ela tem o play, ó. Olha, a TV Palestrante do blog. Posso até ampliar essa TV aqui, ó. Dá até para ampliar. Vamos tentar. Vamos deixar ela nesse tamanho mesmo. Dá para acompanhar por aqui. Só quero tirar o áudio para não me atrapalhar. Pronto. Tá funcionando ali, mas deixei sem o áudio. E o professor Moisés falava do fato de os candidatos a prefeito de Salvador não estarem preocupados com a campanha. A rigor,
todo mundo sabe que a campanha tão curta não vai definir quem vai ganhar a eleição. É preciso que quem queira ganhar a eleição já tenha uma história de sucesso, de alguma maneira, e já venha trabalhando há muito tempo. Dificilmente alguém vai conseguir, exclusivamente na campanha, convencer de que precisa chegar a um cargo público para significar a redenção da população. Por sinal, essa palavra é uma palavra messiânica e acredito que é o que todos esperam, que haja a redenção da população. E isto, para se conseguir, é preciso que a gente tenha políticos diferentes. Será que nós vamos ter políticos diferentes? Quando é que nós vamos ter políticos diferentes? Essa é a pergunta que não quer calar. Quando teremos políticos diferentes? Eu, sinceramente, acho que está difícil termos políticos diferentes. Os nossos políticos normalmente não são especialistas em política. Eles são especialistas em se aproveitar do eleitor, quase sempre desinformado e desesperado. Eleitor que, se tiver um pouquinho, já beneficia um político, muitas vezes até desonesto, com o voto. Mas o professor Moisés vai desligar esse computador. A internet ela não está com a potência normal. Nós vamos desligar, senão o nosso aplicativo fica sem imagem. Houve uma diminuição na velocidade da internet. Na verdade, não fica sem imagem. Eu saio sai a imagem do professor Moisés ao vivo e entra outra imagem, porque o aplicativo ele tem sempre uma programação, mas se eu não estiver lá, tem alguém. E nesse momento eu não estou conseguindo chegar no aplicativo. Me parece que a internet teve uma queda aqui momentânea, mas isso passa rapidinho. A internet vai melhorar. É isso que a gente espera, para que o professor Moisés também continue falando com o blog e o aplicativo. Mas se não for possível, a gente lamenta as muitas deficiências deste país. Não tem saúde, não tem educação, e até quando a gente precisa de internet, algo que é como feijão e arroz nos países desenvolvidos, nós muitas vezes também não temos. Lamentável esse país chamado Brasil, né? País que entristece aos seus moradores por causa da incompetência dos nossos gestores. O problema é incompetência mesmo. Isso faz com que a política funcione muito pouco. Mas nós estamos com um sinal de internet bem fraquinho. Mesmo assim, acredito que eu possa estar sendo ouvido em uma das ferramentas. Vamos nos certificar se o sinal da internet, que permite que a minha fala chegue em qualquer lugar, já melhorou, para que o professor Moisés continue percorrendo as páginas do Jornal à Tarde e comentando as notícias. Já voltou, já estou lá ao vivo novamente no aplicativo, no blog e também no telão 2 do Facebook. Estava apenas no telão 1 do Facebook, mas agora nós estamos em todos os lugares de novo. E eu vou fazer o seguinte: eu quero saber mais sobre essa notícia, que a maior parte dos candidatos ainda não definiu comitês. Está na página 8. Depois eu volto para a capa. Vamos lá na página 8.
Está aqui, página A6, A7, página 8 do jornal. Eu acabei de comprar o jornal na banca em frente à prefeitura agora há pouco e não tinha ainda consultado o jornal, como normalmente acontece. Eu deixo para consultar o jornal junto com o espectador e o ouvinte do programa. A gente também precisa ficar informado e você fica e eu fico também, porque infelizmente o tempo é curto, não dá para a gente ler o jornal antes de fazer o programa. Então eu leio durante o programa e, usando a minha capacidade de pensar, a gente explica o que for pertinente. Está aqui na página 8, alguns candidatos pensam em não atuar em área fixa. Até agora só 2 chapas definiram o comitê. Interessante. Tem candidato que não quer ter comitê, é isso mesmo? Faltando 5 dias para o início da campanha, apenas 2 dos 7 candidatos, ACM Neto do DEM e Fábio Nogueira do PSOL, definiram onde irá funcionar o comitê eleitoral para a disputa pela Prefeitura de Salvador. Parte dos candidatos ainda não escolheu o local para a implantação da estrutura de campanha, enquanto outros postulantes ao Palácio Tomé de Souza estudam a possibilidade de não ter um comitê. A estrutura do Democrata, ACM Neto, irá funcionar na Avenida Juraci Magalhães, na antiga concessionária Hyundai, enquanto o comitê do Socialista será na própria sede do PSOL, na Avenida 7 de Setembro, Campo Grande. Ainda não há data prevista para o lançamento de ambos os comitês. As agendas dos candidatos para o início da campanha na rua ainda não estão definidas. Com o fim da doação empresarial e a imposição de um teto de gastos, os candidatos deverão ter à disposição menos recursos para aplicar na campanha. Em Salvador, os candidatos a prefeito poderão gastar até 14,6 milhões e 4,4 milhões em um eventual segundo turno. O valor é praticamente metade do que foi gasto em 2012 pelo prefeito ACM Neto, do Democrata, cuja campanha naquele ano teve o maior custo em relação aos demais candidatos, 21,9 milhões. Este ano são permitidas doações apenas de pessoas físicas, estão limitadas a 10% do faturamento do doador em 2015. Com verbas escassas, os candidatos Rogério Tadeu, da Luz, PRTB, e o deputado pastor Sargento Isidório, PDT, estudam a possibilidade de não implantarem um comitê físico. Nosso candidato é popular, nossa campanha vai ser indo até os moradores de Salvador. Nossos comitês serão as casas das pessoas, diz o presidente municipal do PDT, Aldo Queiroz, complementando que a questão ainda não foi fechada e que hoje deve ter uma definição. A possibilidade estudada pela campanha de Isidório remete a uma estratégia utilizada pela candidata à presidência Marina Silva, rede em 2010 e 2014, com as chamadas Casas de Marina, que consistiam em residências doadas por eleitores dela para o funcionamento de pequenos comitês. Da Luz, que tenta pela 3ª vez chegar à prefeitura, também estuda a alternativa de não ter comitê. São poucos dias de campanha, acho que não vale a pena. É melhor ficar de casa em casa visitando as pessoas do que ficar parado em um comitê, disse. As coordenações de campanha dos candidatos Cláudio Silva, PP, e Alice Portugal, PC do B, ainda estudam locais para a implantação dos comitês. À tarde, entrou em contato com a candidata do PPL, a vice-prefeita Célia Sacramento, que rompeu com o prefeito ACM Neto por ter sido preterida da vaga de vice na eleição deste ano, mas não obteve resposta. Agendas. As agendas dos candidatos para o início da campanha na rua estão sendo fechadas. Segundo o deputado federal Daniel Almeida, presidente estadual do PCdoB, Alice Portugal terá, na primeira semana, maior dedicação à gravação do programa eleitoral, mas também haverá visitas a bairros, algumas regiões da cidade. Estamos fechando essa agenda, diz ele. O coordenador da campanha dela será Haroldo Lima, ex-deputado federal e dirigente nacional do PCdoB. Cláudio Silva, por sua vez, também está fechando a agenda para a primeira semana e disse que, quando a campanha se iniciar, será divulgada. Além das idas aos bairros, ele disse que irá utilizar bastante as redes sociais para a divulgação de propostas e ações, além de manter diálogo com as pessoas. Maurício Xavier irá coordenar o marketing da campanha dele. Isidório, por sua vez, vai apostar nas visitas aos bairros. Vamos a todos os bairros, inclusive naqueles em que a prefeitura não chega, diz Aldo Queiroz, secretário estadual de Relações Institucionais, SERIM. César Lisboa é o coordenador da campanha dele. Já o prefeito ACM Neto vai se dividir entre a administração municipal e a visita aos bairros. A coordenação geral
de campanha dele deve ficar com candidatos à vaga de vice do prefeito, mas que perderam para Bruno Reis, PMDB, João Roma, do PRB, Silvio Pinheiro, do PSDB e Luiz Carreira, do PV. Da Luz disse que ele próprio será o coordenador de sua campanha. Eu mesmo vou coordenar, vou ser marqueteiro e mais um pouco. Já o coordenador da campanha de Fábio Nogueira será Frank Oliveira Júnior, professor universitário e militante do PSOL. Muito bem, matéria do Jornal à Tarde, que ainda tem aqui do lado. Em Salvador, os candidatos a prefeito poderão gastar este ano, segundo a lei eleitoral, até 14,6 milhões e 4,4 milhões em eventual segundo turno. Vou começar dando a minha opinião em relação ao dinheiro que um candidato, seja ele de Salvador, de qualquer cidade, tem que gastar para ganhar uma eleição. Dizem que em Cruz das Almas, os dois candidatos favoritos, aqueles que normalmente gastam mais, o atual prefeito, Edinaldo Ribeiro, e o ex-prefeito Orlandinho, devem gastar algo em torno de 3 milhões daí para frente. Eu realmente acho muito dinheiro para se gastar numa campanha. E o exemplo está sendo dado pelos candidatos a prefeito de Salvador, quando propõem não ter nem comitê. E realmente, comitê, para você ficar no comitê aguardando o eleitor que vai pedir algo para votar em você, eu particularmente defendo a ideia de se gastar zero numa campanha política. Não precisa gastar dinheiro nenhum. O que nós precisamos ter é inteligência para deixar claro ao eleitor que no governo daquele candidato que ele está querendo votar, as coisas vão mudar. Porque o que adianta Orlandinho gastar 3 milhões e nós temos a certeza que se ele ganhar nada vai mudar? Do que adianta Edinaldo gastar uma soma até maior, pode ser menor, acredito que seja por aí, e também esta mesma certeza existir? O que nós precisamos não é de candidato endinheirado. Alguém outro dia disse para mim que o dono da Cofel podia ser candidato a prefeito só porque a princípio tem dinheiro. Eu não sei nem se tem, mas a princípio tem dinheiro, ele tem que ser candidato, sem ser sequer político. Nunca vi dando uma entrevista, nunca vi numa manifestação pública, nunca percebi deste empresário perspicácia para conduzir os destinos de Cruz das Almas ou qualquer cidade. Não é porque alguém é médico e pode ser até um bom médico, não é porque alguém é empresário e pode ser até um bom empresário, não é porque alguém é agrônomo e pode ser até um bom agrônomo, que também tem que ser prefeito só porque é bom naquilo que faz. É cada absurdo que não me convence. Inclusive, o professor Moisés ficava muito zangado com os telejornais brasileiros quando eram protagonistas da ideia de que Joaquim Barbosa podia ser até candidato à presidência da República. Agora, se você faz o seu trabalho direito, você tem que ser prefeito, governador ou até presidente da República. Convenhamos que tudo isso faz com que o Brasil não melhore. Deu no que deu Dilma, sem experiência política a nível eleitoral, ter ganho 2 eleições. Nunca tinha disputado uma eleição antes, mas porque teve o encaminhamento de Lula, ganhou as eleições e afundou o Brasil também. Que nós, pelo menos algum dia, sinceramente, acho que está muito longe, mas pelo menos algum dia a gente aprenda a votar. Se Cruz das Almas soubesse votar, o professor Moisés já seria prefeito de Cruz das Almas desde 2012, porque, a rigor, eu não sou melhor do que ninguém, mas pelo menos uma coisa eu tenho certeza: Edinaldo foi testado, não convenceu, nos poucos meses que governou, mas quem é bom, uma criança quando vai ser um grande jogador de futebol, desde pequenininho a gente já percebe, e eu não percebi nenhuma firmeza em Edinaldo para me convencer que em 4 anos ele vai brilhar. O Rolandinho teve a chance que teve e desperdiçou também. Então, se todos eles já foram testados e não convenceram, por que não dar
a chance a quem não teve e quer tanto essa oportunidade. Vou dizer qual é o nome desse comportamento do eleitor. Burrice. Burrice. Se tem alguém que pode ser prefeito numa realidade como de Cruz das Almas, Orlandinho não presta, Edinaldo não presta. Tem alguém como eu, que queria ser candidato, nem isso conseguiu, porque essa política do coronelismo, a política do poder econômico, a política que prevalece em todo o Brasil, faz com que a inteligência não seja privilegiada. E isso também não quer dizer que eu desisti, não. Quer dizer apenas que o meu sonho de ser prefeito foi adiado, mas tem 2018 pela frente, tem 2020 e tem a própria eleição de 2016. Vou ser candidato a vereador e espero que o eleitor em 2016, depois que eu fizer a campanha e com base no que eu fiz nos últimos anos morando em Cruz das Almas, possa avaliar se eu mereço ou não a chance. Não quero obrigar ninguém a fazer nada, até porque eu sou o tipo do cidadão que faço tudo por amor e por paixão exacerbada. Se eu sou político é porque eu gosto. Então, se eu gosto, quando eu disputo uma eleição, o resultado para mim pouco importa. O que mais importa é a convicção de que eu estou pronto para ocupar o cargo pleiteado. Se quem me ouve não se convenceu ainda, bulhufas. Vocês também perdem, porque perdem a oportunidade de um cruzalmense brilhar, primeiro em Cruz das Almas, para brilhar em muitos outros lugares, avançando politicamente, mas, lamentavelmente, se eu tivesse os 14,6 milhões que a ACM Neto vai gastar na sua campanha, acredito que ele vai gastar por aí, é o teto da despesa de ACM Neto, Cruz das Almas ia me amar para ser prefeito, principalmente os pobres, porque nesse caso eu teria dinheiro para comprar cesta básica, comprar remédio e tapear um monte de eleitor que adora ser tapeado. Mas vamos deixar o professor Moisés quietinho para outras análises futuras. Tá bom de análise desta matéria para a qual eu fui remetido a partir da capa. Mas o que é que nós temos mais aqui na capa do jornal? Para quem chegou agora no aplicativo, bom dia. Eu sou o professor Moisés Barbosa dos Santos, que tem um blog, palestrantecruzasalmas.com, palestrantecruzasalmas tudo junto, que tem um Facebook, facebook.com/, Moisés Professor de Cursinho, Moisés Professor de Cursinho tudo junto, e que tem o WhatsApp, lembrando do 75 e do 9, que tem o WhatsApp 83310654, e que tem o Twitter, @palestrante_d, e que tem o Instagram, Prof. Moisés Barbosa, e que tem muitas contas de YouTube. Você acabou de chegar, meu bom dia. Eu estou passeando pelas notícias do Jornal à Tarde, desde que o programa começou, e nós já falamos da seleção, falamos dos militares que foram baleados na Maré, no Rio de Janeiro, e por fim, aqui na capa do jornal, tinha, e tem ainda, porque não desapareceu, ainda continua aqui, a notícia que a maior parte dos candidatos ainda não definiu o comitê. Depois que eu li o que estava aqui, fui para a parte do jornal que destrincha a notícia, li na íntegra e comentei, demonstrando indignação por causa da política brasileira, que de 0 a 10, qual é a nota que eu dou à política brasileira? De 0 a 10, 3. Nota 3 é a nota que eu dou à política brasileira. É a política que produziu um país de famintos, deseducados, pessoas preocupadas com a sua própria sorte porque não tem segurança, e isso tudo é o resumo de um país sem futuro. Então, um político que gera um país sem futuro tem nota 3 de 0 a 10. Qual é a nota de Orlandinho? 3. De Adinaldo Ribeiro, 3. De André Eloy, 3. De forma geral, a gente dá 3, porque a gente não vê atitudes inteligentes por parte dos políticos brasileiros, o que me entristece. Parece até que eu seria melhor do que eles.
Me dê a chance, um dia você vai descobrir in loco, vivendo no meu governo, se eu serei melhor ou se eu serei pior. Só peço a chance, a mesma que meu amigo Tato Pereira pediu lá em Cachoeira aos eleitores e teve a recompensa de 2 mandatos por causa do seu pedido e foi um excelente prefeito e agora deve retornar para o seu 3º mandato. E ele está retornando por falta de alguém que possa fazer o mesmo que ele fez. Que carência de pessoas como Tato Pereira e tantas outras pessoas inteligentes que tem. Tantas porque a gente está falando assim em termos absolutos, mas na prática não é tanta gente inteligente assim, porque se a educação não funciona, como é que você vai fazer com que a pessoa fique inteligente? Muitas vezes a pessoa nasce inteligente, mas a gente tem que trabalhar essa inteligência. Não adianta a pessoa ser inteligente e morar num país que não educa ninguém. Aí fica um inteligente sem as ferramentas para utilizar, porque essas ferramentas são dadas pela formação que se adquire nos cursos acadêmicos, técnicos, nos cursos profissionais, mas não há preocupação com isso. A preocupação é com impeachment, mensalão e todas essas baboseiras que ninguém aguenta mais. Mas vamos dar mais uma olhadinha aqui no Jornal à Tarde de hoje. Tem aqui também suspeita de roubar lanchonete no Estiep está presa. Ainda tem aqui dupla, tem triunfo da superação. Pós-lesão de Alisson, dupla brasileira avança no vôlei de praia. O Brasil sempre se dá bem no vôlei de praia. Nós somos um país litorâneo, todo mundo já jogou vôlei alguma vez na vida, inclusive eu. E temos muitos atletas de ponta no vôlei. Esperamos que o vôlei não nos decepcione, como tem acontecido com algumas modalidades. Algumas modalidades que a gente até imaginava que o Brasil pudesse ser um pouquinho melhor. Até aqui tem nos entristecido. Ainda está aqui no jornal: Baiano estreia com vitória. Robenilson bateu Agelino e está nas oitavas. Robenilson foi o 2º baiano a vencer no boxe. 2 baianos já ganharam. Vamos torcer para que um novo Popó, um novo Sertão possa surgir. Inclusive o Sertão vai ser candidato a vereador. O Cruzão poderia dar esse presente para alguém que foi campeão mundial de boxe. Sertão. Quantos cruzalmenses foram campeões mundiais de alguma coisa? Alguém que foi campeão mundial de boxe, mesmo que não tenha, digamos, algum talento que a gente detecte que ele não tenha, não vou pensar a respeito nesse momento, mas mesmo que não tenha, só em ter sido campeão mundial de boxe, merece que Cruz das Almas dê um presente para Sertão, pelo menos um mandato para avaliar. E no futuro dá até 2 ou 3, mas esse mandato a gente torce para que Sertão consiga os votos para se transformar em vereador, como recompensa a ter enaltecido e elevado o nome de Cruz das Almas a nível mundial. Tem aqui também, veríssimo, é o artigo, a parte de opinião: o esporte mais decepcionante de todos é a esgrima. Tem a opinião do leitor, para usar uma expressão popular. Esse Eduardo Cunha é o cão. Olha, alguém chamando Eduardo Cunha de cão. Cão? Eu não chamaria de cão, não. Porque um animal tão útil, tem cão de todo tipo, de guarda, tem cão guia. Porque comparar um animal tão útil e tão amado, todo mundo gosta do cão. Muitas vezes até um cão de rua a gente se compadece com o sofrimento, dá alguma coisa para comer e não maltrata. Comparar Eduardo Cunha com um cão é muito pouco. Eu não compararia não gostei dessa comparação não. Essa comparação é muito boa para Eduardo Cunha, ele só sai ganhando com uma comparação desse tipo, porque um cara de pau e alguém que deveria estar atrás das grades insiste em ser deputado,
ser comparado a um animal tão útil como o cão. Eu me interessei por esse título. Tem aqui o destrinchamento, é no espaço do leitor do Jornal à Tarde. Está escrito aqui, Cunha é o cão. Mas eu vou explicar isso aqui já já. Eu vou falar agora dos anunciantes. Os patrocinadores são eles que me permitiram investir no meu estúdio para que a Rádio Palestrante e a TV Palestrante funcionassem. Então, agora a gente também vai lembrar dos patrocinadores, porque sem os patrocinadores não é possível funcionar a Rádio Palestrante e a TV Palestrante. Tivemos que investir em computadores. Assim que tudo tiver a contento, vão ser 6 computadores. Nós vamos ter sofá, TV no estúdio. Vamos melhorar cada vez mais. E os amigos que estão me ajudando vão ter a recompensa da divulgação, e que é baratíssima, mas melhor pouco com Deus do que muito, para depois ser comparado com o cão e eu falar ainda que é muito pouco, porque Eduardo Cunha queria muito e agora está sendo comparado com o cão. Mas daqui a pouco a gente vai ver o que está ali no espaço do leitor, nesta comparação de Eduardo Cunha com o cão. Acho até inapropriada. Você que está me ouvindo e me assistindo, pense algo aí para a gente comparar Eduardo Cunha. Mas eu vou falar de Guto. Guto, outro dia conversando comigo, falou que quem não compra lá está perdendo dinheiro. Ele tem tudo que você precisa para construir e reformar, e mais de 30 anos atuando no comércio de Cruz das Almas, vendendo sem cobrar frete e com orçamento de graça para Cruz das Almas e região. Por exemplo, a Eternite 2,44 por 1.000 metros está por 11,99. Tem 10% de desconto em piso e tinta. Ele tem tecnologia até para colocar areia na caçamba. Não é de pá em pá. É através de uma máquina. Tem caçamba de 15 metros cúbicos e 5 metros cúbicos. E você pode comprar material grosso, como brita, areia comum, areia lavada. 3621-1311, um forte abraço para Guto Materiais, para Guto, dono da empresa Guto Materiais para Construção. Nacional Calçados e Confecções, esta empresa cruzalmense tem 3 lojas. Uma das lojas é de calçados, outra loja mais antiga é calçados também, e tem a loja de confecções. Tem 2 lojas de calçados, uma novinha, uma não tão nova assim, a mais antiga dessas 2, e tem a terceira, a de confecções. Você compra em 10 vezes no cartão de crédito. 3621-1863, o verdadeiro ponto turístico da cidade de Cruz das Almas, o mais recente ponto turístico, já que os nossos políticos não fazem nada interessante. Este empresário criou uma loja espetacular, verdadeiro ponto turístico da cidade de Cruz das Almas. Também temos o apoio cultural da CDL, Câmara de Dirigentes Logísticos da cidade de Cruz das Almas, sob o comando de Martinho Vitório. Meu amigo Martinho Vitório, sempre organizando palestras e grandes cursos que envolvem a região inteira para melhorar o comércio de Cruz das Almas e do Recôncavo. Fraldas Amaré, 3621-2820. Tem a geriátrica, tem a infantil. Você compra esse produto em qualquer comércio próximo à sua residência. É uma empresa empacotadora do Recôncavo que gera desenvolvimento e gera emprego. Vamos prestigiar. Melhor comprar uma fralda de uma marca de Cruz das Almas do que de um fabricante de outro país ou outro estado. Também temos o apoio cultural da Uniclínica, a clínica de Dr. Raul Molina. A Uniclínica tem atendimento especializado em várias áreas: urologia, endocrinologia, psicologia, tem a parte de saúde ocupacional, medicina do trabalho, os atestados de saúde ocupacional, o ASO, tem a parte de exames, os laboratoriais, eletroencefalograma, tem os convênios, Sul América, Saúde Bradesco, tem também atendimento particular há mais de 20 anos, com profissionais qualificados. 3621-3932. É a clínica do Dr. Raul Molina. Um forte abraço para todos
que trabalham na clínica, pessoas sempre muito simpáticas, receptivas. Também temos o apoio cultural da Supre Ambiental, 3621-6210, não permita que animais nocivos lhe prejudiquem, 3621-6210, solicite um orçamento sem compromisso, 3621-6210, para você solicitar uma dedetização da sua casa ou comércio, para não passar pela decepção do convívio com ratos e baratas. Também temos o apoio cultural das farmácias Cruz das Almas, sob a direção de Nego, cobrem a oferta da concorrência em qualquer tipo de medicamento. Tem os genéricos e tem os remédios de forma geral, sempre pelos menores preços. Nego está lá esperando você para servi-lo. Também temos o apoio cultural da Roupa Nova, a grife das roupas. Tem perfumes importados, calçados e também cintos e bolsas. Inclusive a liquidação de inverno tem descontos de até 50%. Bomboniere Rio Doce, doce, bebidas e salgados. Bomboniere Rio Doce vende no atacado e varejo, ponto de encontro dos donos de Bomboniere do Recôncavo, que comprou lá para revender com enormes lucros. A dona de casa fica contente, é mais barato que supermercado. Tem gêneros alimentícios também, 3621-1736, na JB da Fonseca. A Casa União Funerária do meu amigo Gilvan Pellegrino, Casa União Funerária, tem em Muritiba, Cachoeira e Conceição da Feira, resgata o chip da Claro, TIM, Vivo e Oi, e tem cartão de memória pelo menor preço, direção Gilvan Pellegrino. Também temos o apoio cultural do curso e colégio Lavoisier, do berçário ao ensino médio, 7 anos consecutivos em primeiro lugar no Enem, 3621-5231. Eletrogel, Shopping Duas Rodas, você dá a sua bicicleta velha como entrada a parte de vendas, peças, serviços e bicicletas. Tem desconto de 25%, você paga em até 10 vezes no cartão de crédito. Os preços são tão baixos que dá até para revender. Na JJ Seabra, número 41, Cruz das Almas, Bahia, 3621-3033. Não funciona os sábados, mas funciona aos domingos até às 13 horas. Também temos o apoio cultural do Pé de Meia Fitness. Pé de Meia Fitness, eu lembro que lá tem, por exemplo, cuecas, meias da marca Lupo, tem toda a linha fitness para academia, tem camisas com compressão e proteção UV fator 50. O telefone é 759-9191-7596, 9191-7596. E quem está no comando é o amigo Rildo Marx, Pé de Meia Fitness. Também temos o apoio cultural da Conexão Jeans. Conexão Jeans, você conectado no melhor da moda, Rua Arthur Silveira, número 135-3621-4743. A Conexão Jeans tem moda masculina, feminina, infantil, variedades em jeans, blusas, vestidos, roupas íntimas, bolsas, sandálias, cintos, carteiras e muito mais. 3621-4743, nos fundos da Cofel. A Casa das Antenas, lá tem, por exemplo, TV por assinatura, antenas digitais, cabos, suporte, acessórios, serviço em geral. Na Rua Arthur Silveira, o Beco do Silveira, telefone 98155-4252, 98155-4252. É o telefone da Casa das Antenas e nós falamos de todos os nossos patrocinadores do programa Professor Moisés Explica. Agradecemos a todos vocês e voltamos aqui para continuar analisando as matérias do Jornal à Tarde. Eu parei para divulgar os nossos anunciantes na comparação de um leitor do Jornal à Tarde entre um cão e Eduardo Cunha, e eu achei que Eduardo Cunha saiu ganhando na comparação, mas vamos ver o que foi que o leitor escreveu para o Jornal à Tarde. Está aqui: para usar uma expressão popular, esse Eduardo Cunha é o cão, quando o presidente da Câmara, por vingança, aceitou o pedido de impeachment da presidente Dilma. Seu julgamento, por falta de decoro na Comissão de Ética, durou 8 meses, graças às suas manobras protelatórias. Usou de todos os meios para barrar na Comissão de Constituição e Justiça a decisão do Conselho de Ética, que recomendou a cassação sem êxito, mas vem chantageando seus pares, que também tem rabo de palha.
a votar contra a cassação. Por último, ganhou o apoio de Temer e conseguiu adiar o processo de cassação para setembro. Depois do julgamento do impeachment, é que vai haver essa decisão. Para evitar que, cassado, Cunha saísse atirando contra membros do governo, o que tumultuaria o julgamento no Senado. É por isso. Então ele não é cassado agora, porque se ele fosse cassado agora, ele iria prejudicar Michel Temer. Então Temer conseguiu adiar para setembro a decisão se Eduardo Cunha vai ser ou não cassado. Isso tudo e muito mais tem no Jornal à Tarde. Vamos ver aqui uma parte do jornal também interessante, é o editorial do jornal. Eu estou sempre avaliando essa parte. Tem aqui hoje: combate sem fim. Já se atingiu no país o limite da tolerância contra os criminosos de colarinho branco e gravatas italianas. Olha a matéria de hoje do editorial. Fala de corrupção, fala de pessoas que são corruptas também, que sempre encontram um atalho para ganhar dinheiro fácil. Olha, eu me interessei, vamos consultar esse texto e depois eu comento. Combate sem fim. A tipificação legal do crime de lavagem de dinheiro, ora fortemente combatido no Brasil pelo juiz Sérgio Moro, se deu originalmente a partir de 1978 na Itália, como uma forma de combate aos sequestros em série praticados pelos mafiosos das Brigadas Vermelhas. Estava envolvido como vítima um influente político e virtual presidente daquele país, Aldo Moro, por coincidência o mesmo sobrenome do magistrado à frente da Operação Lava Jato. Outra semelhança: na Itália, a operação de caça aos criminosos chamou-se Mãos Limpas. No Brasil, esse tipo de crime foi regulamentado em 2012, abrangendo a dissimulação e ocultação da origem de recursos provenientes de qualquer crime ou contravenção penal. Na doutrina, configura-se lavagem de dinheiro a prática de mascarar a obtenção ilícita de bens, direitos e valores, integrando-os ao sistema econômico e financeiro. A prática alimentada pela corrupção e superfaturamento de obras que graçaram no país sem freios nos últimos anos, desviou cerca de 38 bilhões desde 2009, sendo 10 bilhões na Bahia, segundo o levantamento feito pelo Ministério da Justiça. Muito se avançou desde 1978, e particularmente no Brasil, na criação e aperfeiçoamento de mecanismos de combate à prática delituosa, mas o conjunto de investigações feitas pela Força Tarefa, em Curitiba, tem revelado novos e insuspeitos caminhos por onde escoa os recursos públicos. Torna-se fundamental, portanto, no caso das autoridades envolvidas no combate, manter-se atento às novas tipologias engendradas pelas quadrilhas. Fica clara a necessidade de uma cada vez maior cooperação entre os países, reduzindo as rotas de fuga e os abrigos do capital ilícito. O forte apoio da sociedade ao juiz Sérgio Moro e aos procuradores reunidos no Paraná mostram que já se atingiu no país o limite da tolerância com os criminosos de colarinho branco e gravatas italianas. Ao mesmo tempo, serve de escudo, uma proteção contra os que desejam minar a Operação Lava Jato. Editorial do Jornal à Tarde. Inclusive tem uma foto aqui de Sérgio Moro, bem engraçada essa foto de Sérgio Moro. Ele está com uma espada e está até aqui vestido como se fosse Batman, Robin. Uma espada está apontando para a estrela vermelha do PT. Aqui tem animais que no dia a dia a gente considera um pouquinho ladrões, que são os ratos. Aqui fala aqui dos ratos, que eles não avisam quando querem comer, se tem chance eles comem e se mandam. Ninguém gosta do rato por causa desse comportamento, além de ser transmissor de doença. Mas, a rigor, os ratos da política têm sido piores do que o rato que tem na casa de todo mundo, principalmente se não fizer a dedetização da supraambiental. Mas esta matéria enaltece os esforços de Sérgio Moro, pede à população que continue apoiando e exige
que a roubalheira seja contida e quem já roubou não só seja preso, como também devolva o dinheiro tomado desonestamente do contribuinte, que não é dinheiro do bolso do contribuinte, mas é dinheiro que serve ao contribuinte para melhorar os serviços públicos e não nos deixar tão indignados com a saúde que não funciona, como em Cruz das Almas, por exemplo, que não tem sequer hospital, e como no país como um todo, que nada funciona. Aqui, Cruz das Almas, se a gente parar para pensar, as coisas mais importantes não funcionam. A cidade não tem hospital. Um monte de postos de saúde por todos os lados, mas muitas vezes falta remédio, falta médico, as pessoas estão sempre reclamando. A saúde de Cruz das Almas é precaríssima. Fomos até beneficiados por causa do SAMU, da própria UPA, mas esses avanços numa cidade sem hospital não tem tanto significado assim. É como você ter sofá, TV e não ter uma casa para botar o sofá e a TV, né? Melhor que tenha a casa e não tenha um sofá e a TV. Então eu preferia que tivesse um hospital e não tivesse SAMU, mas que tivesse um hospital, que o paciente fosse levado até no seu carro ou num táxi, pago por ele próprio, para um hospital decente. A cidade não tem. Então, a cidade não tem educação. Dizem que as escolas públicas municipais são precaríssimas em infraestrutura, contentamento dos professores, não gera emprego. A cidade não tem um transporte eficiente, não tem estação de transbordo, a rodoviária está aos pedaços, e aí a gente vai para a segurança pública, não tem sequer delegacia. Onde é que eu estou? Eu estou numa cidade que não funciona, se chama cidade de Cruz das Almas, e mesmo assim tem gente que quer que Orlandinho volte, e tem gente que quer que Edinaldo continue. Eu penso que num quadro desse tipo, todos os políticos, os que já ocuparam cargo e os que estão no poder, deveriam ser chutados como lata, para bem longe. Entenda isso, não votar em nenhum deles e decretar a aposentadoria política de todos eles que são literalmente incompetentes. Mas o Jornal à Tarde de hoje ainda traz mais algumas matérias. Picolino resiste ao risco de sair da orla. O decreto municipal de desapropriação já foi publicado, mas ONG segue funcionando normalmente. A área de cerca de 2 km, que inclui o Circo Picolino, será dividida em 4 trechos para revitalização da orla. Tem um circo na orla de Salvador, corre o risco de deixar a orla, mas a briga continua. Nós temos também aqui mais algumas matérias, inclusive matérias policiais. Mulher presa por assalto à lanchonete, polícia apreende armas e drogas, fisioterapeuta é indiciado por tentativa de estupro. Tem também notícias políticas. Dilma vira ré e juristas protocolam as acusações. O empresário é preso em casa no Rio. Absurdo um presidente de um país ou um ex-presidente se transformar num réu. Quer dizer, vai ter que ser julgado, pode ser preso, multado e sujar a imagem do país. Porque a gente tem que saber escolher melhor quem vai governar o Brasil como um todo. Não é possível que pessoas inescrupulosas, pessoas que fazem qualquer coisa, como a própria Dilma disse em 2014, que ela recorreria até o diabo para ganhar a eleição.